se adaptar para não continuar sendo possível a nossa conversa, né? Então, gurias, se vocês puderem se apresentar. Liz e Margarete. Fique à vontade. Por favor. Boa noite a todos os participantes. Meu nome é Margarete, sou assistente social perito, tenho uma especialização em família e sou voluntária do Grupo Elo. É com muita satisfação que essa noite a gente entra nesse bate-papo bem gostoso aí da Elo. Pois não? Meu nome é Elisiane Storniolo, sou psicóloga. Eu sou voluntária da Elo também. Coordeno o grupo Conversando sobre Adoção em Porto Alegre e faço algumas capacitações também para os voluntários, né, da Elo. Fico responsável por fazer essas capacitações. Tá. A nossa conversa de hoje, como a gente viu nos chamados, né, que a gente acabou compartilhando, é para falar sobre quais os sentimentos que envolvem esse processo de adoção e quais as motivações, porque a gente sabe que existem pessoas, não só casais, né, que procuram por questões de infertilidade, o luto da infertilidade, mas não só por isso, que atrás de um projeto de adoção, de uma expectativa, existe medo, anseios, né, muita ansiedade, enfim, muitas coisas que geram na pessoa até ela decidir ou optar definitivamente pela adoção ou não, né? Às vezes esse turbilhão de sentimentos acaba deixando ela paralisada frente a essa decisão de partir para a adoção ou não. Então, nós gostaríamos que tu pudesse, Lisiane, comentar um pouco sobre das tuas vivências, assim, que tu presencia nos encontros, mesmo em Porto Alegre, porque adoção é adoção em qualquer lugar, né? Uhum, sim. Então, acho que primeiro começo a falar sobre a importância que são esses grupos, né? O grupo de apoio à adoção, ele não funciona apenas como depois do processo de habilitação, né? Então, desde antes, quando se pensa, se tem a ideia de começar a adotar, se puder já participar dos grupos, é algo que eu aconselho, né? Exatamente por causa das motivações. Porque muitas vezes, o que gerou... muitas vezes a gente precisa fazer os lutos também de outras coisas da nossa vida que não ocorreram. Boa parte dos pretendentes à adoção, muitas vezes, são casais ou pessoas que são inférteis, ou passaram, investiram em outras coisas e quando resolveram ter o filho, por exemplo, biológico, já tinha passado da idade, no caso, né, de conseguir, enfim, questão biológica. E muitas vezes a gente precisa elaborar essas questões, até para não fazer que essa adoção seja para suprir algo meu, né? Mas sim que a adoção seja na expectativa de filho, né? E de constituição familiar. Então, trabalhar... Porque às vezes a gente quer ter o filho, né? A gente tem sim a clareza disso, mas precisa trabalhar algumas outras questões com a gente para conseguir que esse processo seja o menos sofrido e doloroso possível também, né? Porque não é um processo fácil, é um processo muito lindo, né? Mas não é um processo fácil. Independente da idade da criança, né? Que tu tenha que tu te habilite, né? É um processo que te gera muitas mudanças, mudança no ciclo familiar, uma mudança... Quando a adoção se efetiva, nascem dois pais, ou uma mãe, ou um pai, enfim, depende, né, da configuração. É naquele momento que chega a criança que se constitui como responsável dessa criança, né? Então, assim, algumas questões... Eu acho que aí fica muito importante os grupos, porque essas questões são trabalhadas nos grupos. E a gente consegue também aprender coisas... Eu, como psicóloga no grupo, eu medio, né? Mas quem faz o grupo, quem proporciona o grupo e a troca de experiência, são casais que já adotaram, ou pessoas que entram no processo de habilitação para adoção. Enfim, pessoas que não se habilitaram ainda. Então, nesse sentido, a gente media, mas a troca de experiência se dá no grupo, né? E pelo grupo e para o grupo.
Então, muitas vezes a gente vê assim, alguém conta uma história e alguém se identifica, né? E a gente consegue trabalhar esses sentimentos e essas elaborações, né? Para que quando a gente chegue no momento, se chegue nesse momento um pouco mais seguro também, né? Acho que... Pode falar. Porque toda criança que chega gera uma expectativa, né, dos pais. Sim. E como um filho biológico, né, tem todo um depósito de expectativas, de sonhos, de projetos, né. Então, acho que é bastante importante ser trabalhado isso aos poucos para que a criança real e a criança ideal seja mais forte a criança real para fortalecer o vínculo, né? Que o vínculo seja estabelecido mais facilmente também. Exatamente. As expectativas, as idealizações, elas vão acontecer. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Mas o importante é isso, é conseguir ver e enxergar depois essa criança real, né? A criança que... o olhar para essa criança que chega com uma história. Mesmo que já tenha recém um mês de vida, por exemplo, é um mês de vida e mais a gestação que tem uma história para ser contada ali. Né? Então, a gente respeitar isso e conseguir entender isso, eu acho que é muito, muito importante para esse processo de adoção. Sim, a criança ela não vem como uma tábua rasa, algo limpo, um caderno limpo, algo que a partir de agora vai ter a nossa vivência, vai ter a nossa educação, enfim, vai ter também, né? Mas ela já vem com uma história por menos tempo que seja com os pais, os cuidadores, né? Eles têm uma história, pode ser, muitas vezes também tem as questões de violências, né, e negligências que essa criança vivenciou, então isso não tem como ela apagar, como ela esquecer, ela vai trazer sim nas relações. Eu achei muito importante, Lizzy, que tu frisou sobre a importância do grupo, né? É o que a gente presencia também no grupo de Cachoeirinha, eu acho que isso ocorre em todos eles, é essa troca, porque vem muitas questões a gente já presenciou de pais que estão passando por algo, algum conflito, alguma situação naquele momento, e aí vem outros pais que trazem, não, mas eu tive essa situação e foi dessa maneira, então é aquela sensação de não estou sozinho, né? Então, e aí tem mais o respaldo das outras áreas, da psicologia, que a gente sempre está junto, então acaba trazendo, agregando outras informações para a pessoa ter a total ciência de que ela não está sozinha. Tenha algo que possa ser feito e não tem nada que tá agora, é dessa maneira mesmo. Vamos ficar assim, vai ser um problema, vamos ter que resolver isso sozinhos. Quando tu disseste, Lizzy, das questões emocionais, né, das expectativas dos pais adotantes, né, essas mesmas expectativas dos pais biológicos a gente percebe no dia a dia, e é importante que se saiba que não existe não sei se seria um meio ideal, assim, para, eu sou o candidato ideal para adoção, porque é preciso se preparar, né? Ninguém nasce pronto, por isso da importância, como a Elisa estava comentando, dos nossos grupos, dos encontros, dessas trocas todas, porque é preciso ter um equilíbrio emocional, né? Minimamente uma vida organizada financeiramente, porque qualquer criança demanda cuidados mínimos, que também exige esse cuidado, né, com a questão financeira, controlar a ansiedade, que eu acho que deve surgir muito nesse meio, né, tanto tu quanto a Margarete deve perceber nas habilitações também, né, eu não sei se tu podes falar um pouquinho, Margarete, do que tu vivencia, assim, nesses teus processos, o que tu percebe? Sim, então, o meu estudo social é isso, eu passo a visita para os que estão querendo se habilitar, né? Esse está dentro de um dos documentos, né? Então, assim, quando eu vou na residência, a gente sente que eles estão muito ansiosos para ser logo habilitados, né? Da questão muito burocrática, tudo que precisa, mas ainda eu percebo que precisa um pouco mais. Eu acho que acredito que o grupo Elo vem
para ajudar nessa questão, muito para somar, que essas pessoas precisam dessa troca, né? Eu também aprendo no grupo, e o Grupo Elo vem como uma luz, né, dessa adoção. Ele vem para mostrar que é muito mais do que a pura burocracia, do que a vara da infância e da juventude pede. É além disso, né? Então, hoje, quando a gente estava falando um pouco assim em sentimento e emoção que traz isso me faz lembrar muito da empatia, porque é nessa troca assim de se colocar no lugar do outro. Eu acredito que em algum momento o nosso presidente Peterson teve nesse lugar, né? Como todos os meus sentimentos eu posso colocar como também uma luz para as outras pessoas. E acredito que o nosso grupo está muito dentro disso, Elo. E me faz tocar muito nessa questão assim de quanto eu consigo entender um pouco mais do que a parte burocrática, que eu vou na casa, que eu sou muito bem recebida, é um pouco mais do que eu posso entender desta criança, desta adoção, o momento que eu estou querendo muito esta criança e este filho, tem uma outra família que está perdendo esse filho, tem um outro contexto do outro lado. Então, que quando a gente entra no Grupo Elo, a gente consegue fazer uma análise. Quase sempre, quando eu faço o meu estudo social, eu consigo deixar, assim, alguma coisa mais próximo aquilo que eu tenho dentro lá da área da família, que eu fiz um curso de especialização, eu consigo deixar alguma coisa, mas não posso tudo, nosso tempo também, embora a gente tenha no coração vontade de fazer muita coisa, mas às vezes tem o nosso tempo, né? Tem o tempo daquele casal que está nos recebendo, a ansiedade que não deixa a gente falar tudo. Mas de tudo isso, o que me reporta muito esse nosso tema de hoje, esse foco, é isso, é que esses casais, esses pais que estão se habilitando, possam olhar para essa criança, para esse contexto, né, para uma educação melhor, para um sentimento de como eles estão se sentindo, como é que vieram, o que é bom para eles, o que não é ceder a tudo, mas entender este contexto, que assim como nós, em qualquer relação, a gente precisa também ser flexível, né? Ser afetivo, ser flexível. Eu acho que isso é um dos fatores muito importantes junto com a parte burocrática. Posso passar a minha palavra para alguém que quiser contribuir? Posso continuar? Eu acho que, Margarete, que tu traz, assim, tem uma palavra que eu gosto de usar muito, que é a questão de vínculos, né? O processo de adoção é essa construção de vínculo. E para a gente construir um vínculo, a gente precisa nos conhecer e conhecer quem está chegando também. Então, muitas vezes tem muita expectativa, muita ansiedade mesmo, né? Como tu estava dizendo, o que faz com que às vezes a gente coloque mais algumas coisas nossas do que exatamente o que está acontecendo naquele fenômeno de construção vincular. Então, é nesse momento, eu acho que os grupos são muito importantes, ou ajuda também, né, de um profissional da área da psicologia para trabalhar essas questões e conseguir diferenciar isso, né? O que é dessa construção de vínculo, o que é só da criança que chega, o que é da pessoa que está adotando, né? Para conseguir trabalhar essa construção com menos interferência possível, né? Porque às vezes a gente fala da mesma coisa de forma diferente, ou a gente acaba não entendendo algo porque não está partindo do mesmo lugar, né? Então, com essa mediação dos grupos, com a questão também do atendimento psicológico, a gente vai ajustando, acertando um pouquinho mais essa energia, né? Esse vínculo que está se constituindo, né? Muito também da questão que falaste sobre se conhecer, né? Tem muito da nossa história também, então as motivações também vão passar por isso, vão passar pela história daquele pai, daquela mãe, enfim, daquele pretendente, né, a adoção, vai passar muito pela história. Então, se tem alguma questão que não está muito bem resolvida, que ou não desconhece totalmente, provavelmente vai impedir nesse momento, vai ser um impedimento, vai ser um pouquinho mais complicado também conseguir olhar para a criança e não pessoalizar, não entender que está trazendo tudo para ele, né? Que é algo pessoal e não da sua história, da história da criança, enfim. Essa questão da motivação, né? De entender o porquê eu quero ser pai, o porquê eu quero ser mãe, o porquê eu vou me dispor de tempo,
como vou chegar até aí, né? Eu queria fazer uma pergunta para ti, Lizzy. Existe uma motivação correta ou uma motivação inadequada para o processo de adoção? Então, uma motivação correta, acredito que não, assim. O que a gente entende, assim, a questão da motivação, ela não pode ser para a mesma do processo de ter filho, né? Por exemplo, não pode ser para consertar casamento, não pode ser para tu não ficar sozinho na velhice, não pode se pensar que seja no sentido de caridade, ou eu sou altruísta, vou dar para uma família para uma criança, porque não são esses processos que constituem o vínculo familiar, né? Então, eu não posso me utilizar dessa criança como uma ferramenta para qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que quando a motivação vai para esse lado, eu acho que é mais complicado, né, da gente trabalhar, é um pouquinho mais complicado de se constituir esse vínculo, né? Agora, uma motivação correta, não vejo, assim. Eu vejo que a gente precisa, quando entra no processo de adoção e quando decide ter filho por adoção, que a gente tenha trabalhado algumas coisas nossas, né? Que foi isso que acho que a Elisa falou agora, né? Tem muita coisa da gente, da história da gente, de como a gente cresceu, de como nós fomos cuidados pelos nossos pais também. Tudo isso a gente vai reeditar e rever, né? Quando a gente tem na adoção, o filho por adoção. Então, muitas das coisas, das motivações, elas são as mesmas das motivações dos filhos biológicos, tem as suas especificidades, que aí tem a ver com esse processo de adoção, tanto da habilitação, a forma como a criança chega, dela já ter uma história anterior à nossa, do que, né, da chegada dentro da família. Então, o mais importante é que a gente consiga trabalhar todos os lutos que a gente tem, todos os medos que a gente tem, as ansiedades que também nesse processo acabam surgindo, principalmente nesse processo de habilitação, né? Então, uma motivação correta não existe. O que eu penso que seria... E também acho que não é uma motivação inadequada, assim. Eu penso que algumas ferramentas não devem ser usadas, que é isso, né? A criança ser usada como instrumento para algo, ao invés de eu fazer adoção para a constituição, para construir uma família, para construir esse núcleo familiar. Até porque a motivação perfeita, mesmo como a motivação perfeita, não garante o sucesso da adoção, né? Eu penso que tu possa falar um pouquinho, Margarete, no que tu vê assim das adoções ou dos projetos de adoções que o pessoal acaba depois se arrependendo também, o que tu vê no teu dia a dia, ou que tu já presenciou. Uhum. Na verdade, no momento que a gente faz, ou depois o acompanhamento da criança com os pais, né, a gente vê que a criança faz um enfrentamento, assim, às vezes com aquele pai, apresenta algumas situações, assim, com que ela se desagrada aqueles pais, né, ela tem, por si só, momentos de resistência. Então, os pais acham assim, eu dei. Isso não é geral, tá? Muitos pais assim, mas eu dou tanto amor, eu faço tudo o que posso, olha o que eu fiz, e o meu filho não me entende, né? Aí que entra de novo essa questão bem da sensibilidade, né? Do entender um pouco do contexto dessa criança, entender que, de certa forma, está chamando atenção, né? Desculpa aí. Deu crepe aqui. Então, dentro dessa situação assim que eu mais percebo, essa situação assim que quando os pais começam a ir no grupo e acompanhar os outros pais que trazem alguma referência, que traz alguma situação daquele dia a dia, eles começam a entender, opa, não é só comigo. Isso acontece, né? A criança não vem com manual de instrução, nem nossos filhos biológicos e nenhum ser, né, na verdade. Então, assim, essa compreensão, assim, acredito que ela vem muito mais além do que uma conversa burocrática. É bem isso, eu penso que para dar certo, essa afetividade, essa procura, né, não só do grupo, como de uma psicóloga, como quem for que possa dar uma ajuda, uma referência, é um ponto muito positivo dentro da habilitação. Uhum.
Posso passar. A gente percebe às vezes que, como já foi comentado no início, que a adoção é o último recurso para quem já tentou ter um filho, né? Em algumas vezes. E às vezes ela é vista até pela própria família do candidato a adotar como se fosse uma situação inusitada, ou ele é julgado por não dever fazer isso, né? Segunda categoria de familiar. Eu penso que seria importante se trabalhar isso antes com a família, mas como fazer isso? Tu deverias falar para a família que tu tem esse interesse, que tu está pensando em fazer isso. O que tu acha, Lise, que seria importante se fazer nesse processo, assim, de trabalhar as pessoas, preparar elas para te dar essa notícia? Uhum. Então, isso entra naquilo que a gente estava falando sobre a elaboração dos lutos, né? E sim, muitas vezes a adoção, antes de chegar na adoção, já se passou por algumas fertilizações, algumas questões de aborto, ou também, às vezes, nem chegou nesse processo, né? Nesse caminho, mas a gente precisa entender esse processo e elaborar esses lutos também. Então, eu sempre indico uma ajuda profissional, né, que faça uma terapia antes, principalmente para isso, para não colocar essas expectativas na criança que chega, né, essas que são minhas, ou as minhas frustrações em cima da criança. Então, para trabalhar essa elaboração desses lutos de coisas que mexeram muito com a pessoa também, né, com o pretendente adoção. E a questão da família, sim, a gente tem que pensar que a adoção, mesmo depois de várias tentativas, não é um prêmio de consolação, né? Muito pelo contrário. Essa mulher, ou esse homem, esse casal, enfim, conseguindo elaborar esses lutos e colocando em, como é que posso dizer? Não é prática, executando, também não achei a palavra certa agora. Mas essa vontade, esse desejo de um filho, né? Então a gente tem que pensar nisso, assim. O desejo de ter um filho, independente da forma que veio, tem que ser um pouquinho maior do que simplesmente querer ser mãe ou ser pai, né? Porque quando eu só quero ser mãe ou só quero ser pai, eu esqueço que tenho um filho, né? Então eu preciso trabalhar isso para que quando na chegada dessa criança eu entenda que eu estou me constituindo como mãe, mas que essa criança também está se constituindo como filho e que eu preciso olhar para ele como um ser diferente de mim, né? Não só o idealizado e nem colocar todas as minhas expectativas nessa criança, né? Mas que eu possa enxergar como ele se constitui, a vivência dessa criança também e validar essa história de vida dela também, assim como eu elaborando os meus lutos também estou validando a minha história, né? Com relação ao vínculo que a gente comentou antes também, né, e aos sentimentos, tu acreditas que escolher a criança certa facilita a criação do vínculo? O que seria a criança certa? Idealizar a criança de, eu quero que o meu filho, sei lá, tenha de 2 a 3 anos, ou que tenha de 5 a 7, eu só quero esse perfil, eu quero uma menina ou eu quero um menino. Sim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, e principalmente, às vezes, alguns casais começam a conversar um pouco sobre essa mudança de perfil, porque crianças maiores, às vezes, demora menos do que crianças... depois a Margarete pode falar um pouquinho sobre isso, do que bebês. O que a gente tem que cuidar é que, para a chegada dessa criança, eu preciso olhar para ela e me reconhecer como mãe ou como pai. Então, eu tenho que olhar para essa criança e me identificar com ela. E muitas vezes tem a ver também com a fase do desenvolvimento. Tem alguns casais que dizem, eu não quero trocar fralda, né? Não adianta a gente dar conversar com essa pessoa para que bote o perfil para uma idade menor, porque não é isso que ela está buscando também. Porque a adoção, ela deixa, não é deixa, mas assim, ela tem essa possibilidade, existe essa possibilidade, né, de tu, na hora do processo de habilitação, de ver a idade da criança, como que tu faz para te identificar mais com essa criança depois e construir esse vínculo, né? Então, por exemplo,
um casal, ou uma mãe, ou um pai, enfim, que queira um bebê, né? Porque quer ter essa questão da amamentação, quer ter porque a amamentação não é só no seio, né? A amamentação é na mamadeira também. Não adianta a gente querer convencer que tem que adotar uma criança de 7 anos, né? Porque a probabilidade que esse vínculo não ocorra, ou ocorra de uma forma muito fragmentada, é um pouco maior, porque eu preciso me identificar com essa criança também. Então, preciso trabalhar bem também essas questões de identificação. Qual é a etapa dessa criança que eu quero participar, né? Tu percebes, Margarete, no teu dia a dia, isso que a Lise falou, do perfil do idealizado pelo adotante, no caso, com a criança, se o vínculo é mais facilmente desenvolvido quando eles acabam recebendo uma criança perto daquilo que eles mais ou menos se candidataram, ou como é que é? Sim, acredito que sim, é muito importante que a criança esteja no perfil do casal, né? O casal escolhe aquele perfil do jeitinho que eles querem, enfim. E tanto é que se eles mudam de perfil, assim, para uma criança bem maior, às vezes 3 anos de diferença, já é feita uma nova avaliação. Para ver por que mudaram, qual é a situação, se foi uma questão assim, se pega a criança maior, é mais rápido na fila, porque tem várias coisas assim que é um pouco fantasiosas, assim, né? Claro que a gente sabe que tem aquela questão assim, se são irmãos, né? Se é adoção tardia. Sim, às vezes entra naquele padrão que muitos querem até 2 anos. Então, muda esse perfil. E às vezes o casal quer, porque quer uma criança, então troca o perfil. Então, é feita uma nova avaliação, o porquê que trocou esse perfil, né? O que ocorreu no casal. E muitas vezes existe também a burocracia do outro lado, né? A burocracia da comarca, a burocracia, enfim, cada comarca é diferente, né? No andamento, enfim, tem tantas questões que mexem com essa situação, né? Às vezes a demora demais. E, então, acho que isso deixa eles muito ansiosos e às vezes eles mudam por causa disso. E não uma questão de respeitar o que eu queria para mim. Se fosse trocar fraldas, se fosse dar mamadeira, como a Alice falou. Então, assim, ó, essas questões, assim, a gente tenta olhar mais de perto e tentar entender, né? Acredito que sim, tem muito sim. E, Margarete, tu consegues, que acompanha direto, esse pessoal que acaba modificando, alterando, né? Tinha uma ideia inicial, né? E acaba alterando o perfil, acaba tendo uma frustração maior e por isso uma devolução maior. Existe esse dado, número, ou chega a presenciar isso, assim, no dia a dia? Presenciar eu não, né? No caso, como eu faço só o estudo social, eu vou na residência, eu não estou tão a par como a assistente social marinês que fica no fórum, né? Que recebe esse tipo de devolução, que acompanha mais de perto essa devolução, né? Embora eu fique sabendo depois, eu não participo dessa devolução, né? Então, assim, ó, mas muitas vezes essa situação, né? Aquela questão que os pais colocam muito assim, ó, eu nem afirmo que é na troca, mas a própria situação de viver um momento um pouquinho assim do que é real, né? Aquela criança vem, vai chorar, ou vai teimar, ou vai ter dificuldade na escola, ou enfim, não era bem isso que eu queria, então eu faço uma devolução. Ou é teimoso, ou desagrada esses pais, né? Bem aquilo que a gente estava falando no início, né? Não é só a questão de trocar o perfil, mas bem essa história do real para o irreal, assim, aquelas fantasias, né? Já ouvi uma história, assim, de relatos que eu costumo escutar muitas lives, de juíza que falou assim que houve uma entrega porque a mãe passou com um recém-nascido, não sabia que ia chorar a noite inteira. O bebê ia chorar a noite inteira. Então, assim, é umas coisas um pouco superficial para quem está se habilitando, né? Precisa dessa preparação toda, que a criança vai ter vários momentos da vida, como nós todos, né? Vai ter ciclos da vida, situações que a gente vai ter que acompanhar mais de perto, né? Com maior flexibilidade, na verdade.
Uhum. Acho que é nesse momento que entra a psicologia, né? O acompanhamento, o pós, né? Não só. É muito importante o que antecede a esse momento para se conhecer, para saber qual é o ideal, qual é a real motivação, o porquê estamos aqui. Mas também é muito importante o depois, né? Além do grupo, além dos encontros, além de poder vivenciar isso e saber que não estão sozinhos, que também tem pessoas que passam por coisas semelhantes, né? Poder se abrir. Existem muitos dados também que trazem que, no caso dos pais adotivos, eles têm um pouco mais de receio de trazer para a sociedade, para um amigo próximo, enfim, trazer informações. Ah, eu estou tendo esse problema, estou tendo outro. Como é um pouco mais normatizado para os pais biológicos, né? Até porque tem as questões, muitas vezes, da sociedade ter essa reprovação dos pais adotivos. Não, olha, tu queria, então tu não pode reclamar. E não é bem assim a situação. Também vão ter problemas. E a psicologia vem para que eles possam entender isso e possa ser organizado também, trabalhar com a criança, trabalhar com os pais, o porquê estão ocorrendo isso, o que pode ser alterado, como pode ser alterado, o que pode vir a agregar esse momento. Uhum. Com certeza. São vários fatores, né? Não tem como. Não tem, muitas vezes acredito que a psicóloga entra lá dentro da parte, né, do serviço social, que é o social, e a gente acaba se complementando, porque não tem como fazer esse trabalho muito individualizado. Eu acho que nem um momento individualizado, porque a gente é uma rede de apoio, né? Tem a assistente social, tem a psicóloga, Exatamente. tem a meritíssima juíza, enfim, né? Tem o pessoal que trabalha para todo esse encaminhamento desse processo, o Ministério Público, enfim. Então, mas na situação da habilitação, a gente tem que ter muita responsabilidade e às vezes é o que eu digo, não tem como eu só preencher um papel dos habilitantes. Eles têm uma vida bem organizada, participam de tal e tal evento, né? Mas eles precisam muito mais disso. Talvez eu saia um pouquinho agora do nosso assunto, do nosso foco, mas quando eu faço outros tipos de estudo social, quando é separações de casais, quando tem alienação parental, alguma coisa assim, eu também penso que seria muito importante que esses pais pudessem participar de algum grupo, né? Que eles pudessem olhar essa criança de outra forma, porque a gente não está buscando filho para os habilitantes, a gente está buscando pais para essas crianças. Não é as crianças que vão compreender os pais, é os pais que vão compreender essas crianças e dar uma família. É um complemento, mas se a gente for olhar, sempre é do maior, né, o adulto para a criança. Então a gente costuma, então a gente às vezes eu vou falar de mim, eu me sinto muito assim, o quanto que eu estou olhando o suficiente, porque é muito rápido, às vezes, uma visita, para a gente ter uma sensibilidade. Ah, hoje eu vou lá, a casa está arrumadinha, sabe? Está tudo organizadinho, né? Ok, mas e como é que é essa vivência do dia a dia? Isso que a gente não consegue acompanhar. Então, quando a pessoa participa de um grupo, isso aí vai se tornando flexível na própria pessoa, né? Em todos nós. Hoje a nossa live, com certeza, quem escutar, nós mesmas, a partir do nosso estudo, né, das nossas palavras aqui, com certeza nós vamos modificar, poder acrescentar para alguém alguma coisa importante, né? E isso que faz valer, assim. Então, acredito que todo o nosso trabalho, ele precisa ter um pouco desse sentimento, assim, do mais. Vamos buscar mais, né? E o Grupo Elo fez isso. E eu tenho uma satisfação imensa de ser voluntário dela por causa disso, né? Porque mexeu, assim, com essa situação. Não é só habilitar, é muito mais que isso. E o Grupo Verdade. Ela oferece isso. Tem uma pergunta aqui da Jussara. Na opinião de vocês, que fatores dificultam o processo de adoção e podem culminar em um insucesso na adoção? Já mediaram algum caso? Aí eu gostaria se a Lise puder falar e a Margarete puderem trazer se tem alguma experiência, né, em casos, assim, alguma mediação também. Uhum. Os fatores são esses que a gente estava falando, né?
acho que o que mais prejudica, o que mais dificulta essa formação de vínculo as motivações, né? E o quanto eu consegui trabalhar essa nova etapa que vai iniciar na vida. Então, porque é isso, né? Como a Margarete falou, o bebê chora a noite inteira? Chora. Às vezes não, às vezes sim. A criança de adoção tardia, ela também chora, né? E às vezes também chora a noite inteira. E às vezes também se comporta como se fosse um bebê. Tem um caso num livro, que aí eu consigo citar para vocês, de uma criança, na descrição no livro, né? De uma criança que estava com 2 anos e meio, 3 anos. Isso foi uma psicanalista na França que escreveu. E aí, quando ela foi ser preparada para o processo de adoção, ela pergunta se ela tinha que voltar a se comportar que nem bebê. Porque ela estava... E é exatamente isso, né? Não precisa. Mas tá chegando na família, estão se conhecendo. É lá, a relação e o vínculo está se constituindo como se fosse um bebê, né? E muitas vezes a criança acaba também se comportando dessa forma. Então, estar preparado para o que pode chegar, estar preparado para todos os percalços que podem acontecer, é muito importante, né? O que não quer dizer também que não vão ter coisas muito boas, que não vão ter momentos, que vai ser só momentos de desafios, no caso, porque não. Mas tu tá preparado para entender que tu vai ser, naquele momento, pai ou mãe dessa criança, mas também vai ter que ser um pouquinho de terapeuta, porque tu vai ter que dar uma segurança para essa criança. Essa formação de vínculo precisa ter uma base segura, né? Então a criança precisa pular no teu colo e saber que tu vai segurar ela, que tu não vai soltar ela, para que ela possa relaxar também e passar a confiar. Exatamente. Queres trazer algo, sim, Margarete, sobre isso? Fica à vontade. Sim, são duas situações, né? A da Lise como psicóloga, que pode ter esse olhar, né? Mas, e o meu, assim, eu acredito que o que pode dificultar realmente os casais, enfim, que estão habilitando, perceber essas duas situações, né? Do quanto de ter conhecimento de tudo isso, e não só eu quero, muitas pessoas se habilitam, buscam a parte burocrática e depois não lembram nem de atualizar seus dados, por exemplo. Quero adotar, e fica até aí, né? Muitas vezes, agora no recadastramento, que era depois de 3 anos, muita gente desistiu, né? Mas, na verdade, a pergunta é o insucesso, assim, acredito que o insucesso não estar dentro, né, das normas solicitadas, das documentações solicitadas, tem N documentação ali, né, tem que ter, mas eu não sei bem se a pessoa está perguntando em nível mais afetivo. Se for em nível mais afetivo, isso que a Alice trouxe é um complemento muito bom, né? Porque a nível burocrático, mais das perguntas, mais da documentação, isso tem que estar exatamente conforme ao pedido ali, né? Uhum. Daí não sou eu que vou avaliar, não, é o Ministério Público, é a meritíssima juíza. Então, assim, essas questões do insucesso na parte burocrática se resume ao Ministério Público aceitar, além da minha avaliação, além da avaliação da psicóloga, né? Então, assim, ó, o insucesso se dá numa dessas duas partes. Pode ser depois que eu pego a criança, não deu certo, afetivamente, não conseguiu dar conta de toda essa situação. Sim, aí vai ter um insucesso, né? E aí também vai ter um outro olhar para isso. A pessoa precisa se preparar melhor, né, para uma próxima habilitação. E acho que é importante a gente ressaltar também, porque muitas vezes também existe a depressão pós-adoção, né? Que a gente fala da depressão pós-parto, às vezes não só da mãe, como do pai também. E essa adoção isso também pode acontecer, porque é uma mudança, e muitas vezes, dependendo da idade da criança, é uma mudança enorme, né? De maneira de como tu é visto pela sociedade, porque agora tu não é apenas mais uma pessoa sozinha ou um casal, né? Agora tu tem um filho também. Então, e muitas vezes tem que se readequar totalmente, tanto como casal, tanto como se tu tá sozinho, tu precisa dar conta também, porque se tu faz uma adoção sozinho, não é sozinho, né? Mas assim,
tu também precisa ter uma rede de apoio, tu também precisa saber se aquela criança fica doente, o que tu faz, com quem que tu pode contar, como que tu pode fazer. Então, essas coisas também são complicadas nesse primeiro momento. Então, isso precisa ser trabalhado também. Então, quando a gente, normalmente, assim, a gente já atendeu casos na clínica onde é muito difícil a pessoa conseguir dizer isso, expressar, que ela pensa ou passou pela cabeça dela na devolução, mas a gente primeiro trabalha essas questões para entender o que está pesado, o que não está conseguindo se vincular com essa criança. E muitas vezes são ajustes, são uma rede de apoio, conseguir parar para pensar também, para poder lidar com essas mudanças, né? Que por mais que tu esteja na fila para adoção e tu já esteja habilitado, tu não sabe se é daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos. E muita coisa acontece nesse período. Né? Então, quando chega a questão da adoção, muitas vezes tu não tá nem no mesmo ritmo que tu estava anteriormente quando entrou no processo de habilitação. Então, perceber isso e buscar auxílio, buscar ajuda, né, para entender qual é essa motivação também quando se pensa na devolução, muitas vezes a gente consegue que o vínculo se constitua a partir daí trabalhando essas questões, né? Sim, as gestações duram muito mais que os 9 meses, né? O que não quer dizer que as pessoas se preparem mais. Exatamente. Não necessariamente fica, muitas vezes, como a Maria Cláudia tinha falado lá no início, fica muitas vezes paralisado na questão da ansiedade e de não saber, e daquela coisa de aconteça logo, que nós recebemos logo essa ligação e acaba não tendo todo esse preparo, né? Tem um comentário aqui bem interessante da Patrícia, deixa eu ler aqui para vocês. Nosso perfil foi de 6 a 12 anos e depois que entramos no CNA, recebemos a ligação em poucos dias. Acredito que cada casal ou família deve escolher o perfil de acordo com o desejo e devem criar um escudo para tudo que é comentário desmotivador. Durante a preparação, pesquisei muito a respeito. É exatamente o que a gente estava falando, né? E interessante que ela coloca, né? Durante a preparação, né? Pesquisei muito a respeito porque é exatamente isso. E a pesquisa, às vezes, ela vem para tentar responder algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente tem. E sim, quem vai se tornar pai ou mãe é que deve pensar no perfil, né? E muitas vezes tem que te blindar, assim, para comentários que, né, enfim. Sim, a pessoa, o casal em si, que vão saber exatamente, aquela família vai saber exatamente o que deseja, qual é a sua motivação, que era o que nós falávamos no início, né? Então, só aquela família vai saber, e assim como qualquer outra questão de educação de filhos, enfim, sempre tem as questões, né, externas, assim, então saber mediar e saber, não, isso me agrega e isso não me agrega. E aí, de novo, a importância de que falávamos sobre o grupo. E o grupo vai ter um respaldo, por mais que seja uma vez ao mês, né? Tu acaba criando uma rede de apoio ali também. Então, participando, acaba tendo uma rede de apoio para saber como se blindar também. Mais uma experiência assim que eu trago é essa questão, né, desta pergunta que as pessoas às vezes eles comentam porque a gente fala um pouco na família, né? Então eles comentam assim, a minha família ainda não sabe. Às vezes isso me choca um pouquinho, assim, como não sabe, né? Porque eu sempre pergunto qual é o grau de afetividade, qual é o grau de comunicação, como é que é essa comunicação entre essa família, né? E aí eles relatam assim, nossa, nossa família não sabe, porque senão todos os dias eles cobram. Tá, e quando vem a criança, tá, e como tá a função, né? Assistente social vai vir na minha casa, olha como é que foi, todo mundo liga para saber às vezes como é que foi. Então, assim, são 2 casos assim, a parte, porque assim, ó, uns muito afetivos e junto com aquela situação, e outros muito assim, mas tu é louco mesmo, tu não sabe de onde essa criança vem, né? Tu não sabe nem que tipo de educação te teve, tu não sabe o que vai ser e tu vai trazer para dentro de casa esse tipo de gente. Então, assim, ó, são às vezes algumas situações que incomodam esse casal, né? Enfim, se habilitando. E aí eles passam
a deixar aquilo assim um pouco silenciado dentro deles, como, né, é só nosso esse assunto, nos pertence. E quando eles me perguntam sobre isso, eu digo assim, seria bom, né, que a gente pudesse dividir com a nossa família, mas eu também respeito a situação de vocês. Se vocês acham que assim estão sendo cobrados, né, quem sabe conversar com alguém a respeito disso, né? Não dá Vira tanta quase, importância para o que vem de fora. vira quase um segredo, né, para ter uma blindagem, né? O Peterson coloca aqui que é importante lembrar quem é o adulto, a responsabilidade de tudo que envolve. Devolução não pode estar no radar como possibilidade. O preparo anterior é fundamental. Exatamente, que é o que nós trazíamos, né? A importância do preparo. Gurias, então, fazendo parte desse preparo, né, eu reforço nossos encontros, assim, a gente espera que, na medida do possível, com segurança, a gente possa voltar o quanto antes, né, eles acontecem nas sextas-feiras, na última sexta-feira do mês, em Cachoeirinha, na faculdade Sezuca. A gente tem o Elo e o Elinho, que é o grupo para as crianças, né, então pode levar as crianças juntos, vai ter adultos acompanhando e fazendo atividades também com eles. Eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa assim que vocês julguem importante, porque é um momento assim que a gente tem ímpar, né, essa possibilidade, mas já de antemão, assim, eu acho que a nossa conversa foi bem proveitosa e a gente poderia falar muitas coisas, né? Mas hoje a gente tentou focar um pouquinho nas motivações e nos sentimentos que envolvem esse processo de adoção. Eu gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade, né, de terem aceito o nosso convite e falar um pouquinho do nosso serviço que acontece na faculdade, que é o Serviço Escola de Psicologia. Nós temos o núcleo jurídico, que trabalha no grupo de adoção do Elo. Tem outras atividades também, com atendimento de terapia de família, de casais, plantão no SAJUG, que é o Serviço de Atendimento Jurídico Gratuito à Comunidade. Existe o núcleo clínico também, né? Enfim, são várias atividades gratuitas para a comunidade de Cachoeirinha. Agora a gente está com uma rede social também no Instagram, para o pessoal poder acompanhar os serviços que são desenvolvidos, Facebook também. Então, vale dar uma checada ali para ver os serviços que são possíveis, né? Às vezes as pessoas reclamam de não ter acesso, de ser difícil por questões financeiras, mas às vezes na tua cidade tem essa possibilidade, né? Às vezes as pessoas não têm a informação, né? A rede social é CEP, SEP. Podem curtir a página. Então, toda semana vão ter vários posts ali, tanto da parte que eu e a Maria Cláudia fizemos parte, que é a parte jurídica, né? Também das outras áreas clínicas, assim. Então, é bem importante para a comunidade esse trabalho, né? Esse trabalho social para atender a comunidade. E eu faço as palavras da Maria Cláudia, as minhas também. Agradeço muito, assim, do auxílio da Liz e da Margarete, do Peterson também, nos auxiliou. Então, a gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado esse momento, estar aqui com a gente, por mais que estejamos todos distante, né? Todos na questão virtual, mas essa questão da afetividade, assim, então a gente agradece muito desse momento. Eu acho importante a gente ressaltar isso, assim, que a gente está vivendo um momento que nunca ninguém viveu, né? Acho que também a gente passar sem pensar nisso um pouquinho é muito difícil, né? E tá todo mundo tentando se readequar a essa nova fase que a gente está passando de quarentena, de isolamento social. E muitas vezes, nesse momento que chega a criança em casa, por exemplo, ou que todo mundo acaba tendo que ficar juntos, confinados no mesmo lugar, né? Então, os serviços são muito bons para isso também. Eu faço atendimento online, né? Então, a gente também tem os acolhimentos solidários, que são para isso, assim, não são atendimento terapêutico, no caso, mas tem alguma dúvida, está angustiado com alguma coisa, quer conversar com um profissional, pode entrar em contato que a gente marca um horário. Digo a gente porque sou eu e mais algumas colegas também, tem aqui na Zona Sul a Clínica Horizontes, que também tem a parceria com ela,
que também está com os profissionais disponíveis para esses acolhimentos nesse momento também. Então, nada a gente precisa... Eu acho que é importante sempre saber que nada a gente precisa passar sozinho, né? Mesmo em isolamento social, porque a gente tem algumas outras alternativas e possibilidades também. Então, boa noite. Foi um prazer, né? É muito gostoso, é muito confortante quando a gente tem um grupo assim, né? Eu me sinto confortada por todas as pessoas que escutam, na verdade, porque é muito rico. Obrigada, gurias. Obrigada pelo convite também. Sim, eu acho que é incrível, assim, esses momentos que a gente tem de troca, né? Eu acho que não é só a gente falar para pessoas, mas a gente conseguir compreender o que a gente diz também, né? E essa área de atuação que a gente está também. Verdade. Então tá, gurias. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Bom fim de semana para todos e todas. Então tá. Isso? Isso aí.